nossos direitos num Estado de Direito. Desde já passo a palavra ao nosso grande convidado, Milton Panso. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado mais uma vez. Olá a todos, olá a todas. Senhoras e senhores, é com grande alegria que me encontro aqui hoje. Desde já também manifestar a minha grande satisfação pelo convite, Eduardo. Muito obrigado e parabenizá-lo também pela iniciativa que é de todo plausível. Realmente é de iniciativas como estas que precisamos neste período de confinamento, precisamos de partilhar o conhecimento com a juventude e não só. Portanto, eu fiquei encantado, maravilhado depois de ver, portanto, este projeto. Muito obrigado mais uma vez por me convidar a fazer parte dele. E hoje, portanto, o tema na qual me proponho falar é, portanto, os nossos direitos no Estado de Direito. Portanto, todavia, também informo desde já que foi um processo de negociação, ou seja, a escolha do tema. Aliás, tivemos que ser muito reducionistas porque era um pouco extenso portanto, chegamos à conclusão que ficavam mesmo os nossos direitos dentro de um Estado de Direito. Certo. Todavia, procurarei falá-lo ou dividi-lo em três partes. Primeiramente, falarei do Estado de Direito, depois do direito e a vida social e, por último, e não menos importante, farei, portanto, um enquadramento do direito e a vida social dentro de um Estado de Direito, ou seja, muito propriamente a necessidade e a importância que temos de conhecer os nossos direitos dentro de um Estado de Direito. Desta forma, não sei se me permite, posso começar? Força, força. Obrigado, Eduardo. Portanto, e conforme disse, não é, começava pelo Estado de Direito e a ideia do Estado de Direito, aliás, é quase que inesgotável. Se nós começarmos a falar hoje sobre o Estado de Direito, portanto, corremos o risco de não terminarmos o live, enfim, ficamos só pelo Estado de Direito. Então, eu procurei, na minha intervenção, ser muito reducionista, mas que ainda assim muito objetivo. E, portanto, a ideia de Estado de Direito, ou seja, a expressão Estado de Direito, é o nome que é atribuído, portanto, ao Estado, ao poder político, à sociedade, portanto, que integram um conjunto de determinados princípios. Princípios estes como, em primeiro lugar, os direitos fundamentais. Ou seja, a ideia de Estado de Direito assenta na proteção da pessoa humana, na sua dignidade, na sua liberdade, na sua autonomia frente ao poder político. Portanto, essa é a primeira nota substancial que devemos retirar, portanto, da ideia de Estado de Direito. Em segundo lugar, também, portanto, não pode haver um afastamento da pessoa humana, portanto, no exercício do poder político. Muito pelo contrário, tem que fundamentalmente haver uma participação, portanto, uma consumação da participação política, ou seja, da pessoa humana. Portanto, esta é a ideia de ligação que hoje se faz na Constituição Portuguesa e em tantas outras constituições de Estado de Direito, democracia, Estado de Direito democrático e Estado democrático de Direito. Portanto, a liberdade pessoal, e aliás eu penso que todos nós temos direito a isto, a liberdade pessoal, se preferimos a liberdade individual, portanto, manifestam-se efetivamente no Estado de Direito. Isso só é possível nos Estados de Direito, pois o Estado de Direito pressupõe democracia. Ou seja, não há democracia sem Estado de Direito. Portanto, embora que a experiência histórica mostra-nos que o contrário também é verdade. Ou seja, não há Estado de Direito sem democracia. Todavia, portanto, há todo um conjunto de vários princípios que vão sendo criados, portanto, em torno da ideia de Estado de Direito. Princípios estes como o princípio da dignidade, o princípio da liberdade, o princípio da proporcionalidade, o princípio do respeito da coisa julgada, o princípio também, digamos, dos direitos humanos, e direitos humanos e do homem, portanto, o princípio da responsabilização do Estado por ação ou omissão também de comportamentos que lesam
os direitos fundamentais dos cidadãos. Portanto, tudo isto integra um núcleo que nós hoje entendemos fundamental ao Estado de Direito. Portanto, e como vemos, portanto, a ideia de Estado de Direito não é algo que tenha surgido de um momento para o outro. A ideia foi lançada no século XIX e que de lá para cá, todavia, as constituições e a prática de alguns países têm efetivamente concretizado a ideia. Pese embora, portanto, e muito lamentavelmente, que esta ideia de Estado de Direito muitas das vezes surge, não é, em situações completamente, digamos, complicadas, completamente antagónicas ao Estado de Direito. Aliás, não é por acaso que eu vos posso, a título de exemplo, mencionar-vos que não é por acaso que a Constituição alemã, que é considerada a paradigmática do Estado de Direito, portanto, que é a Constituição alemã de 1949, veio a seguir ao regime, portanto, ao regime nazista. Portanto, não é por acaso que a Constituição portuguesa, por exemplo, de 1776, veio a seguir ao regime, portanto, salazarista. Portanto, a Constituição, por exemplo, espanhola de 88, que veio a seguir ao regime franquista. Tivemos também a Constituição, por exemplo, brasileira, que veio a seguir, ou seja, a um regime ditatorial. Portanto, a Constituição de 88 brasileira. Quem conhece a história do Brasil sabe que muito antes deste período também foi um período ditatorial e de grande impacto que era na vida das pessoas. Portanto, há de lá para cá um avanço, digamos, muito grande sobre a ideia do Estado de Direito, mas que também há ou seja, há uma certa dialética histórica dentro de tudo isto. Ou seja, por quê? Porque quando surgem situações, ou seja, quando surgem regimes que ponham em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, ou seja, os direitos, ou seja, os princípios fundamentais dos cidadãos, quando ponham em causa a participação da vida política dos cidadãos e todos os outros princípios já mencionados, portanto, naturalmente, que no passo seguinte, não é, dá-se um passo mais à frente. Ou seja, procura-se eliminar aquilo que se viveu na outrora, portanto, trazendo uma nova realidade. Portanto, e muitas das vezes a realidade, aliás, que nós vivemos atualmente, quer seja em Portugal, quer seja no Brasil, quer seja na Alemanha, na França, em tantos outros países, portanto, que é a situação de Estado de Direito. Portanto, é preciso entendermos que, independentemente de o Estado de Direito assentar no constitucionalismo moderno, mas que de lá para cá não tem sido fácil, não é, atingirmos este princípio. Aliás, é preciso vencermos muitas barreiras até atingirmos a forma, portanto, do Estado de Direito. Aliás, a Constituição Americana ou seja, de 1787, por exemplo, não é? Foi lá onde foi consagrado o Estado de Direito. Depois também tivemos portanto, a Constituição dos Direitos do Homem, portanto, consagrada em 1789, mas que, todavia, somente no século XIX é que tivemos, efetivamente, uma concretização massiva dos Estados, dos países, relativamente ao Estado de Direito. Mas que até agora, não posso deixar de dizer que muita coisa temos a título de exemplo do século XX relativamente a atos até atingirmos, portanto, ao Estado de Direito. Portanto, perguntava-vos dúvidas ou questões que queiram colocar. Se não, se quiserem deixar para o final, também é o vosso critério. É melhor ficar para o final as questões, depois desta introdução acerca do Estado de Direito. E Exato. também queria dizer para fazerem perguntas aqui na caixinha e que depois, mais para frente, respondemos. E com isso, Milton pode conseguir prosseguir. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado. Olha, então, e conforme vos disse inicialmente,
que procuraria, e aliás até inclusive, pronto, vou procurar manter uma abordagem mais serena. Se calhar o meu discurso está a ser muito acelerado, mas vou procurar manter um discurso mais paulatino, a ver se nos compreendemos melhor. Então, desta forma, vos falarei do direito e a vida social. Portanto, de falar de direito e a vida social, honestamente, aliás, eu partilho consigo, Eduardo, que para mim é algo que dá muito prazer em estudá-lo. Portanto, é algo que dá muito prazer em partilhá-lo. Primeiro, porquê? Porque o direito está em todo lado. O direito manifesta-se em várias circunstâncias do nosso dia a dia. Basta imaginarmos o seguinte. Imagino que você acordou hoje de madrugada com o barulho do seu vizinho que decidiu experimentar o seu piano ou a sua estereofonia. E depois decidiu tomar o seu duche, esperando que a empresa de fornecimento de água o fizesse. Depois saiu de casa, pegou a caminhoneta ou o seu carro e dirigiu-se à escola ou ao trabalho. E depois fez uma pausa para tomar um café, esquecendo-se que estaria a estabelecer um contrato e a cumpri-lo com o senhor do café. Portanto, só nesta ideia e neste percurso que me parece ser bastante comum nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, portanto, todos nós muitas das vezes passamos por isso. Já há uma série de manifestação de utilização de direito. Aliás, a mesma utilização de direito e justiça. Aí atenção que é importante distinguirmos isto. As pessoas muitas das vezes têm pela mania em associar o direito à justiça, ou seja, muitas das vezes restringem o direito ao judiciário, quanto que são coisas completamente distintas. Ou seja, eu tenho direitos muito antes de poder, por exemplo, recorrer ao judiciário. E eu, quando falo de judiciário, estou a falar, por exemplo, dos tribunais. Naturalmente que numa análise, se nós quisermos olhar para o direito e a vida social, naturalmente que leva-nos a vários intervenientes sociais do âmbito jurídico. Temos que falar necessariamente dos tribunais, temos que falar dos advogados, temos que falar do Ministério Público, da própria Assembleia, do Tribunal Constitucional, que eu penso ser também um instrumento fundamental no Estado de Direito, que assegura, portanto, o constitucionalismo. Mas como a minha intenção, precisamente, desconstruirmos a ideia jurídica que temos em torno do acesso ao direito, então eu vou procurar, seja todavia, falar do direito sem focar no judiciário, ou seja, sem falar de justiça. Embora que há aspectos fundamentais que eu não podia deixar de destacar, como por exemplo o Tribunal Constitucional, é fundamental termos em conta portanto, o papel do Tribunal Constitucional, pois é o responsável, não é, pela Constituição, e a Constituição é que nos confere o poder. Então, o Estado, ou seja, o Tribunal Constitucional é fundamental, é importante. Também a Assembleia também demonstra-se muito importante, pois a Assembleia encontra-se, se formos a ver, no centro entre a justiça e a política. Então, é de facto na Assembleia da República, ou seja, há Estados que consideram a Assembleia da República, outros que entendem como Assembleia Nacional, outros como Parlamento, outros como Cortes, enfim, etc, etc. Portanto, são tudo denominações utilizadas para identificar este elemento, mas que têm um caráter fundamental, pois é lá onde são aprovadas as leis. Portanto, leis estas que muitas das vezes são apresentadas como propostas de leis pelos deputados, ou ainda muitas das vezes pelo próprio executivo por decreto-leis. Então passa pela Constituição, passa pela Assembleia, a Assembleia tem a responsabilidade de aprovar as leis e até mesmo a própria Constituição. Portanto, eu penso que são estes elementos fundamentais que não é, integram, sobretudo, o Estado de Direito, que asseguram efetivamente o Estado de Direito. Mas voltando aqui à nossa ideia de início, e conforme eu lhes disse, que eu gostava muito
de falar com vocês sobre direito, sem propriamente, digamos, ao judiciário. É simples, é nós imaginarmos que, aliás, desde o primeiro exemplo que eu vos dei, várias situações de manifestação de direitos estavam em causa. Portanto, só o facto de eu, por exemplo, levantar agora e dizer, olha, vou para a rua, porque quero estar na rua, é a manifestação de um direito. E que direito é este? É o direito à liberdade. Portanto, por exemplo, estou a usufruir do direito à liberdade. Portanto, muitas das vezes, até mesmo para quando vamos conquistar uma garota, enfim, uma menina, e enfim, usamos todo aquele charme, aquela cantada, tudo isso, estamos no usufruto de algum direito. Desapercebidamente, pronto, escapa-nos, mas que estamos em uso de algum direito. E que direito é este? Por exemplo, o direito de nos relacionarmos a outra pessoa. Portanto, nós temos esse direito de nos relacionarmos com quem a gente entender. Atenção que sem precisar do judiciário, não é? E depois, mais à frente, depois vamos ver que, enfim, as pessoas depois da tamanha seriedade do relacionamento, seja do namoro, enfim, dão um passo mais adiante. Estou a falar propriamente do casamento, e só dali é que precisam da intervenção do judiciário. Portanto, é dali onde surge, portanto, as conservatórias ou o tribunal, enfim, para consagrar esta ligação. Mas, todavia, não precisamos do judiciário para mantermos uma relação, por exemplo, com uma outra pessoa. E é um direito que a gente usufrui. O direito, por exemplo, que eu tenho de agora pegar e decidir, olha, quero ir para o Porto, quero ir para Coimbra, quero ir para Guimarães, enfim, qualquer outro estado, Portugal, a Alemanha, Espanha, qualquer outro país do mundo, qualquer outra cidade de Portugal. Isto é um direito também que me confere, portanto, sem precisar da intervenção do judiciário, ou seja, é o direito de circular, por exemplo, livremente. Então, é dali onde nasce a grande necessidade das pessoas, muitas das vezes, conhecerem o seu direito. Portanto, e é muito importante isso, que as pessoas conheçam efetivamente os seus direitos. Mas que, e aliás, eu gostava de pegar também aqui alguns exemplos que têm sido muito comum no nosso dia a dia. As pessoas em Portugal têm a mania, sobretudo a malta jovem, temos pela mania de dar festas em apartamentos, enfim, em ambientes, e tudo isto. Portanto, também é um direito que temos, efetivamente, mas que tem algumas restrições. Ora, eu, inclusive, há dias falava com um amigo que organizava um ambiente em sua casa e que, a dada altura, a vizinha veio bater a porta porque o barulho era insuportável, porque, enfim, ela, coitada, não se conseguia estar no seu próprio apartamento, e que, por isso, veio chamar a atenção do vizinho. E este vizinho, meu amigo, por sinal, alegadamente dizendo, olha, em função, a lei do ruído e tal, só a partir vá para aí 10 e meia, 11 horas da noite é que estamos restritos de fazer algum barulho. Naturalmente que isto é, mas também não é verdade. E porquê? Porque, ou seja, a vida em sociedade, ou seja, o direito e a vida social manifestam-se, conforme disse no início, de vários modos, em várias circunstâncias. E uma das circunstâncias na qual se manifesta o direito, por exemplo, é, aliás, um dos princípios fundamentais, na qual eu penso que muitos de nós conhecemos, é o meu direito termina onde começa do outro, por exemplo. Isto, enfim, parece ser uma cantada que toda a gente conhece. O que é que isso quer dizer? Que independentemente de ser à tarde, de manhã, de noite, seja a hora que for, desde que o ruído esteja, por exemplo, a interferir no bem-estar do vizinho, naturalmente estaríamos a ferir o direito do vizinho. Portanto, era de bom senso, não é? Aliás, de sã convivência em sociedade, que se calhar devíamos pôr um travão na nossa festinha, no nosso barulho, diminuir a nossa música, porque estaria a infringir, já estaria a atingir o direito da outra pessoa. Então, a ideia de o meu direito termina onde começa o do outro é precisamente este. Isto manifesta-se de várias maneiras. Por exemplo, olha, as pessoas que conduzem
e que consumem bebidas alcoólicas, por exemplo, há algum direito também que passa neles desapercebido. Quando são parados pela blitz, conforme se costuma dizer no Brasil, em Angola, em Portugal, as operações topas, estas pessoas também têm direitos que os assistem. Ou seja, por exemplo, o direito de não superar o alcoolímetro, naturalmente, alegadamente o direito a não autoincriminação. Ou seja, eu sei que consumi bebida alcoólica, eu sei que, pronto, pela quantidade que consumi, certamente ultrapassei o limite permitido por lei, não é? E naturalmente, quando sou parado pela blitz, digo, olha, pronto, se quiser, levam-me para a esquadra, para desacato a autoridade, mas eu não posso produzir provas contra mim. Portanto, é um direito que me confere. Eu não posso soprar ao alcoolímetro. Dar o gostinho às autoridades, por exemplo, de perceberem que a minha taxa de alcoolemia está tão elevada. Não é? A aumentar, ou seja, agravar ainda mais a minha moldura, a minha responsabilidade penal. Exato. Então, de preferência, assumir outra responsabilidade, ou desacato à autoridade, ou enfim, ou qualquer outra circunstância que o agente na altura entender incorrer, mas que o superar o alcoolismo não só. Portanto, é para vermos que o direito e a vida social andam, ou seja, de mãos dadas, manifestam-se em várias maneiras. Eu, quando vou a um café, tomar um café, é o que eu disse há pouco tempo também, um exemplo, não é? Gostaria, ou seja, estou a estabelecer um contrato e a cumpri-lo. Ou seja, qual é o contrato de compra e venda? Portanto, eu comprei o café, paguei e tenho o direito de eu ter. Na verdade, portanto, isso é uma relação jurídica que se estabelece e muitas vezes passa desapercebidamente às pessoas. O contrato que nós fazemos aqui de telecomunicação, da água, da eletricidade, enfim, de tantas outras naturezas, também são contratos jurídicos na qual atribuem-nos direitos e também deveres, efetivamente. E, aliás, é muito comum hoje em dia nós dissermos, toda vez que nos sentimos lesados por algum direito, dissemos, olha, eu vou interpor um processo contra si se tu não cumprires com o estabelecido. E é dali onde nasce a grande distinção entre direito e justiça. Ou seja, a justiça vai posterior, ou seja, para garantir o direito. Não é que necessariamente justiça e direito sejam a mesma coisa. Não, não. A justiça vem para garantir o direito. Ou seja, eu se vou fazer uma compra, vou estabelecer um contrato de compra e venda, por exemplo, com o Eduardo, e que naturalmente este contrato tenha de ser regido pelo princípio da boa-fé, não é? Eu paguei e quero, portanto, o meu produto. Naturalmente, se não o fizer, eu vou incorrer ao judiciário para que o meu direito esteja estabelecido. Portanto, é dali, não é? Onde começamos a grande distinção entre justiça e direito. E tal como disse, por exemplo, muitas das vezes o direito nasce muito antes de nós termos acesso à justiça. Basta olharmos, por exemplo, para as mulheres grávidas. Aquele feto que ela carrega no seu ventre, na verdade, já acarreta direitos. Ou seja, qual é o direito que o confere? É o direito à vida. Não é? Mas, claro que naturalmente o feto não vai sair para, olha, se você mãe me abortar, agora eu vou incorrer à justiça. Não. Mas naturalmente que este feto tem direito, que é o direito à vida. Portanto, o direito, felizmente, eu digo felizmente porque quer seja no âmbito jurídico, quer seja no âmbito acadêmico, como no âmbito profissional, trabalho com direito, tenho muito gosto em fazê-lo. É uma das coisas que efetivamente dá-me prazer, porque a maior parte da coisa que fui aprendendo ao longo da faculdade, do dia a dia, hoje em dia é aplicado direta ou indiretamente no meu cotidiano. Diferente, por exemplo, e aliás, sem querer menosprezar as pessoas que fazem as engenharias, fazem, por exemplo, cursos, outros cursos de como economia, exato, enfim, não têm esta oportunidade que nós de direito temos. Portanto, que diariamente estamos sujeitos a aplicar aquilo que nós aprendemos. Exatamente. Exato, é muito, muito importante. Quer dizer alguma coisa, Eduardo? Eu queria salientar que o direito regula a sociedade, é isso. Então, o direito é toda hora, todo sempre.
Exato, tá E vendo? depois temos aqui algumas questões, não sei se quer responder já ou deixar para o fim. Eu já vou responder, mas antes deixa-me só continuar um Ok, ok, pouquinho. ok, ok. E uma ideia que é muito importante e as pessoas naturalmente têm levantado e eu penso que é de interesse de todos. As pessoas chegam muitas das vezes a ouvir as pessoas que se dirigiram a mim e disseram: Olha, então, mas eu sou médico, eu sou economista, eu sou gestor, que importância tenho eu de conhecer o direito? Olha, o direito estabelece duas grandes distinções. Portanto, nós temos o direito objetivo e o direito subjetivo. O direito objetivo é, naturalmente, todo o conjunto de normas que regem a sociedade, que é fundamentalmente ensinado nas faculdades. Portanto, e é este o direito que caracteriza o jurista. O jurista, por sua vez, é a pessoa que conhece o direito e é capaz de interpretar e aplicar leis. Estamos a falar do direito objetivo. Agora, Objetivo. nós temos os direitos subjetivos. Portanto, os direitos subjetivos é o meu direito, é o seu direito. O direito de agir ou não agir, o direito de circular livremente, o direito, por exemplo, à saúde, à habitação, o direito a. Portanto, portanto, é importante que as pessoas tenham consciência, pelo menos, daquilo que são os direitos subjetivos para a sua convivência em sociedade. É daqui onde vamos, naquele outro ponto que eu mencionei, que eu disse logo de início, que era importante fazermos também uma comparação muito grande de, aliás, comparação não, mas a importância que se manifesta de conhecermos os nossos direitos em sociedade. Ora, eu só posso defender os meus direitos, quer sejam objetivos ou subjetivos, se eventualmente conhecê-los, não é verdade? E, Certo. portanto, e como é que nós podemos conhecer? É a partir da Constituição. Enfim, a Constituição, basta lermos a Constituição para, logo no artigo 1º, temos logo consagrado um princípio fundamental. Tá vendo? Portanto, é importante que, pelo menos, aliás, eu sou defensor, não é? Que em sociedades, digamos que em sociedades, aliás, como a que vivemos de Estado de Direito, não é? Digamos que com avanço, progresso, com uma exigência de avanço e progresso, a Constituição deveria ser conhecida por todos. Deveria ter, pelo menos, uma unidade curricular, independentemente do curso não ser direito, ou seja, a informática, pelo menos, devia ter a unidade curricular também que ensinasse os engenheiros a conhecerem os seus direitos, os economistas, os gestores, os médicos, enfim. Portanto, todas as pessoas têm direito a conhecer os seus direitos. Ou seja, nós temos os nossos direitos, isto é importante que se diga, mas também temos o direito de conhecer os nossos direitos. Isso manifesta-se em várias formas. Basta olharmos, por exemplo, a Constituição Portuguesa. Defende que, em caso de detenção, a pessoa detida tem o direito de conhecer os seus direitos. Aliás, estamos acostumados a ver nos filmes americanos, enfim, as pessoas que dizem, olha, você tem o direito de se manter calado para não ser prejudicado. Portanto, é um direito que nós temos, ou seja, eu tenho o meu direito, mas também tenho o direito de conhecer o meu direito. E isto era importante que desenvolvêssemos nas nossas sociedades, enfim, nas nossas grelhas de programação a nível de televisão. Portanto, fizéssemos digamos, um trabalho árduo nas nossas sociedades para que haja efetivamente uma ampla consciência jurídica, uma ampla consciência cívica dos cidadãos para que possam efetivamente conhecer os seus direitos enquanto cidadãos, os seus direitos enquanto administrados, porque nós, enquanto administrandos, temos direitos também sobre os administradores, os nossos direitos enquanto consumidores. Portanto, tudo isto, em larga medida, digamos que há um trabalho muito grande a ser feito. Eu sou apologista de que devíamos ver programas de televisão que realçassem estes nossos direitos. Eu pessoalmente manifesto a minha indignação todas as vezes que vejo a televisão e vejo uma série de programas que muitas das vezes não interessam absolutamente nada. E não há programas sequer que nos ensinam os nossos direitos. Está a ver? Portanto, os direitos ambientais, os direitos, enfim, sociais. E atenção que muitas das vezes nós assumimos e batemos no peito o título de cidadania,
esquecendo-se que a cidadania assenta precisamente nisso, em conhecermos os nossos direitos, não é? E também sabemos efetivamente os nossos deveres. Aliás, a cidadania é precisamente isso. É sabermos usufruir dos nossos direitos e cumprir com os nossos deveres. Então, se queremos ser efetivamente bons cidadãos, a recomendação que eu deixo é precisamente isto. Portanto, conheçamos os nossos direitos. É isso. Eu queria salientar que o artigo 6º do Código Civil Português diz que Uhum. a má interpretação ou a ignorância da lei não justifica o seu cumprimento. Ou seja, jamais Exato. podemos alegar que não sabíamos que a lei dizia isso ou aquilo. Por isso, convém seguir a orientação do Dr. Milton Panzo em tentarem saber o mínimo ou o básico dos Exato. nossos direitos. Exato. É precisamente. Olha, e só para reforçar aqui a ideia, mais uma vez assenta na distinção entre direito e justiça. Portanto, aliás, defende-se que quanto mais soubermos os nossos direitos, eventualmente menos iremos ao judiciário. Portanto, eu, se souber os meus direitos, portanto, saberei defendê-los sem precisar da intervenção do tribunal. Tá, portanto, porque saberei dizer a outra pessoa, olha, você não pode fazer isto porque estaria a infringir o meu direito. Portanto, estaria a ultrapassar o seu direito e infringir no meu. Logo, estaríamos a criar cada vez menos litigâncias tribunais. Portanto, e litigâncias portanto, termos jurídicos, mas quer dizer com menos recurso aos tribunais para a resolução de conflitos. Então, é importante, efetivamente, nós conhecermos os nossos direitos. Boa, boa. Pessoal, façam perguntas, deixem as vossas perguntas aqui na caixinha de perguntas ou aqui nos comentários, que mais que o final o Dr. Milton Panzo vai responder. E depois, para quem entrou agora, o vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube, Livros Companhia, e lá Uhum. podem ver os vídeos, os lives antigos e este live Exato. desde o início. Com isso, Exato. volto a passar a palavra ao doutor. Muito obrigado, Eduardo. Aliás, até como estamos num diálogo bastante aberto, bastante ameno, enfim, portanto, é o Milton amigo Milton, não fica bem, né? É isso. Então, é precisamente isto, ou seja, nós termos a ideia de que estamos efetivamente num Estado de Direito, não é? E o Estado de Direito confere-nos efetivamente determinados poderes, determinados direitos, na verdade, e depois equacionarmos efetivamente os direitos na nossa vida social. Portanto, é olharmos e pensarmos, olha, enfim, quando começamos a criar cada vez mais uma ampla consciência jurídica, repito, isso é muito importante, que as pessoas criem isto, uma ampla consciência cívica, uma ampla consciência moral, não é? De forma a tornarmos as nossas sociedades cada vez melhores, porque se cada um cumprir com o seu direito, com os direitos estabelecidos na sociedade, veremos que teremos sociedades cada vez melhores. Imaginemos, por exemplo, os automobilistas se cumprirem escrupulosamente aquilo que é estabelecido nos códigos de estrada, naturalmente, menos teremos registros de sinistralidades rodoviárias. Portanto, e na convivência social, idem. Quanto mais as pessoas cumprirem e saberem dos seus direitos, não afetarem os direitos da outra pessoa, naturalmente também menos teremos conflitos, porque naturalmente cada um vai agir em função da sua margem de direito. Isto é o que é, sobretudo, muito importante. Então, a ideia de termos direito, sim, mas que, sobretudo, também conhecemos os nossos direitos é muito importante mesmo, sobretudo na nossa sociedade, que é o Estado de Direito que vivemos, enfim, onde efetivamente há uma liberdade de expressão muito grande, enfim, a liberdade de expressão é assegurada. Isto é fundamentalmente uma das características do Estado de Direito. Recordo-me também, por exemplo, em Portugal, depois
de, de abolirmos, portanto, o período salazarista de 76, depois de entrar em vigor a primeira Constituição, foi um dos países que pôs fim, digamos que a pena de morte. Depois também, portanto, isso também é uma das características do Estado de Direito. Então, se nós olharmos para aquilo que são os regimes completamente antagónicos ao Estado de Direito, portanto, vamos ver que nada disso se manifesta. É só olharmos, não é, para Portugal há muitos anos atrás, ou seja, antes de 76, houve durante 48 anos a censura à imprensa. Portanto, houve a polícia política, houve as prisões políticas, houve o banimento de pessoas contrárias ao regime, ou seja, não havia sequer a liberdade de manifestação de ideias contrárias ao regime. Então, se hoje nós temos efetivamente esses direitos assegurados, muito bem patentes nas nossas constituições, nas nossas legislações, portanto era importante também, aliás, de bom modo, que nós usufruíssemos é como irmos atrás e conhecermos um bocadinho. Portanto, as pessoas que têm o hábito de leitura, não custa nada, compram uma Constituição, aliás, vai interagindo com os seus próprios direitos, vai conhecendo os seus próprios direitos e vai, sobretudo, meter em prática. Porque, repito, a ideia de cidadania é precisamente isto: conhecer os seus direitos, não é? Mas também cumprir com os seus deveres. Portanto, isto é muito importante, Eduardo. Exatamente. E, desculpa cortá-lo, mas eu queria salientar que nós aqui na nossa livraria temos a Constituição de Angola disponível para oferta em PDF. Uau, espetáculo. Oferta É em dali PDF. onde começa já a surgir a ideia. Não, eu gosto, e por isso é que eu parabenizei logo desde o início, Eduardo. Desculpa cortá-lo. Mas, de facto, é de facto plausível, digamos que ideias como a sua, portanto, de criarmos uma página desta, onde há uma vasta difusão de conhecimento científico de várias naturezas, porque não falamos só no âmbito jurídico, já várias vezes presenciei lives que falavam de outras matérias bastante importantes às pessoas, não é? E vê lá agora com conteúdos também, ou seja, para além daquilo que a gente vai adquirindo, vai absorvendo dos lives dos participantes, mas também temos ofertas muito boas, como a partilha da Constituição via PDF, que é fantástico. Eu para já vou crer. Eu tinha a Constituição física, mas o PDF dava-me também imenso jeito, muitas das vezes atendendo, inclusive, a dinamização, a globalização, as tecnologias. Muitas das vezes estamos na rua e há uma necessidade muito rápida de consultarmos alguma matéria, então recorremos ao telemóvel ou ao tablet, enfim, se tivermos computador por perto, fazemos uma pesquisa muito rápida. Portanto, hoje em dia, felizmente, os avanços tecnológicos têm cada vez mais facilitando a modalidade de aprendizagem. Então, eu também vou querer Eduardo. Não se esqueça de mim, se achar. Mas essas facilidades nas tecnologias também têm os seus direitos. Exatamente. Aliás, a própria vida virtual, porque também, digamos que, passo a palavra, as redes sociais oferecem-nos uma vida. Porque há pessoas que têm uma vida nas redes sociais, quanto que na realidade têm uma outra. Então, essa mesma vida também impõe alguns direitos e alguns deveres, algumas responsabilidades jurídicas, penais, sobretudo, também. Então, é preciso que nós também, até utilizarmos essas ferramentas, é preciso vermos da maneira mais adequada possível, da maneira mais consciente possível. Portanto, sempre dentro da margem da lei, porque não há, eu vou dizer uma coisa, Eduardo, não há melhor coisa que viver à base ou na margem da lei. Portanto, para mim, 2 livros fundamentais regem a minha vida em sociedade. Portanto, um são as escrituras sagradas, portanto, a Bíblia é sagrada, e outro, incondicionalmente, a Constituição. Portanto, a minha vida é feita em função à Constituição. Enquanto formos bons cidadãos e levarmos, sobretudo, aquilo que são os princípios jurídicos, sempre à ponta da lei, sempre com muito cuidadinho, dificilmente incorreremos em situações de contraordenações ou até mesmo de situações de agravamentos penais. Portanto, é importante também que se pense assim. Muito bem.
E com isso, penso que vamos passar para a terceira parte daqui do nosso programa, que é o enquadramento e a vida social. Exato. Olha, e sem querer, e já o fazendo, portanto, nesta parte acabei fazendo assim um enquadramento também muito rápido da vida em sociedade e precisamente os nossos direitos, ou seja, os nossos direitos e a vida em sociedade dentro do Estado de Direito. Portanto, que fica a ideia de que o Estado de Direito é, portanto, o nome que atribuímos efetivamente a um Estado, a uma forma de organização social que tem fundamentalmente um conjunto de vários princípios, isso é o que nós dissemos logo de início. Portanto, e princípios estes como os direitos fundamentais. É importante que no Estado de Direito haja, sobretudo, os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, haja a liberdade das pessoas, haja, portanto, a livre circulação, haja efetivamente elementos, digamos que tangíveis ao Estado de Direito, como mencionamos as Assembleias da República, as Assembleias Nacionais, os cortes, os parlamentos, enfim, como disse, há vários denominadores para o caracterizarem, mas que, de facto, se queremos olhar para uma sociedade, não é, digamos que uma sociedade com uma sociedade, ou seja, num Estado efetivamente de direito, é preciso termos em conta estes elementos. E, sobretudo, não é, portanto, a ideia de o Estado de Direito, a democracia em si. Portanto, se não tiver instituições que o façam cumprir rigorosamente, escrupulosamente, aquilo que são os indicadores, aquilo que são os elementos que caracterizam o Estado de Direito, são meramente palavras. Exatamente. Portanto, se nós não tivermos estes indicadores que eu disse agora, a Assembleia, o Tribunal Constitucional, os tribunais, se nós não tivermos os advogados, se nós não tivermos portanto, um modelo de governação representativa, se nós não tivermos nada disso, lamento-os dizer, mas nós, infelizmente, vivemos num Estado aparentemente de direito, mas não é, porque efetivamente aquilo que são os indicadores não estão a ser visíveis na vida dos cidadãos. Aliás, portanto, a ideia é precisamente ficar claro, não é, na vida cotidiana do cidadão, de que o Estado de Direito é Estado de Direito porque há instituições, sobretudo, que os façam cumprir. Exatamente. Porque não nos serve de nada Yeah. termos os direitos e não ter as instituições para fazer. Exato. É precisamente isto, estás a ver? Okay. É só buscarmos aquela ideia de, por exemplo, olha, eu sinto que eventualmente estou a ser restringido de algum direito. Mas atenção que depende muito das circunstâncias. Nós, por exemplo, agora em fase de pandemia, estamos restringidos de alguns direitos. Por exemplo, o direito de circular livremente, o direito, portanto, o direito, aliás, porque até a partir das 8 da noite, portanto, muitos dos sítios estão encerrados. Certo. Portanto, o direito, enfim, de me relacionar, digamos que humanamente com outra pessoa, estamos restringidos deste direito, porque em função da pandemia, enfim, houve a necessidade de restringirmos este direito. E tantos outros direitos que, infelizmente, a pandemia veio restringir-nos. Mas que, e como estamos a viver num período excepcional, não é? E é também previsível Estados de Direito que hajam estes períodos, portanto é completamente normal que assim seja. Agora, fora isto, claro, não pode haver qualquer restrição no usufruto de qualquer que seja o direito, sem que antes esteja estipulado por lei. É importante. Claro, a própria lei é que estabelece as limitações. A própria lei é que diz, olha, você pode até aqui, depois daqui a outra pessoa que pode. Portanto, se não for desta maneira, se for uma imposição, se for por coação de entidades, muitas das vezes governativas, enfim,
digamos que, dos regimes. Portanto, ali já não estamos em presença, efetivamente, de um Estado de Direito, porque o Estado de Direito visa exclusivamente na proteção e na dignidade da pessoa humana. Certo. E com isto, temos aqui já algumas questões. Não sei se ainda quer dizer alguma coisa, ou Não, podemos. faz favor de avançar, exato. A primeira questão que temos aqui é de Garcia da Costa, em que Uhum. diz: Boa noite, ilustre. Gostava de saber o que é justo no Estado de Direito. O que é justo no Estado de Direito. Certo? Muito bem. Portanto, olha, já agora um grande abraço ao Garcia da Costa, portanto, conheço muito e tenho muito carinho, tenho um carinho especial por ele. Mas o que é justo no Estado de Direito? Portanto, justo é precisamente nós usufruirmos livremente daquilo que são os direitos conferidos. Portanto, aqui é a grande justiça. Portanto, ser justo é nós termos acesso à justiça. Isso aqui é ser justo, portanto, no Estado de Direito. E no Estado de Direito, por natureza, todos estes direitos são conferidos. Portanto, nós temos a abertura, nós temos a possibilidade de recorrer, por exemplo, olha, aqui, não falo só em Portugal, mas a nível da União Europeia. Portanto, qualquer cidadão da União Europeia tem tanto legitimidade em recorrer ao Tribunal Europeu se porventura haver algum dos seus direitos lesados. Até mesmo se achar que, ou seja, este direito, imaginemos que é um direito que está lesado por uma entidade hierarquicamente superior, digamos, está a ser injustiçado por algum tribunal. Não é? Esta pessoa tem direito a recorrer ao Tribunal Europeu. Portanto, isto é a grande demonstração de justiça que pode haver num Estado de Direito. É nós podermos, em qualquer momento, em qualquer altura, usufruir dos nossos direitos e da maneira mais, digamos que, mais acessível possível. Certo, certo. E depois temos aqui uma contribuição de Júnior Chiuto, em que diz Uhum. a proibição de circulação é uma medida extraordinária que consta na Constituição dentro de um Estado de Direito. Realmente, A proibição de circulação é uma medida extraordinária. certo. Bem, muito obrigado, Júnior Filto, também é uma pessoa na qual nutro um carinho especial, um grande abraço também, aproveitar a oportunidade. E de facto, sim, é bem visto, é de facto analisado e é conforme ele disse. Portanto, a própria lei é que deve estabelecer, portanto, as grandes limitações. Portanto, não pode ser, efetivamente, aliás, em momento algum particular ou uma outra entidade qualquer que não tenha competência a estabelecer aquilo que são as nossas limitações. Portanto, se vier, de facto, estabelecidas por lei, se forem, de facto, estabelecidas por lei, é natural que assim o sejam. Portanto, é com toda a naturalidade que olhamos para essa questão, por exemplo, das limitações da circulação com profunda naturalidade. Muito bem. E depois temos aqui uma outra questão da Karina, em que diz: caso eu não aceite fazer o teste de bafômetro, é Uhum. considerado desacato à autoridade, mesmo estando dentro dos meus direitos. Ok. O sistema jurídico, portanto, ali precisaria-se de uma técnica maior, ou seja, de um maior profissionalismo, porque o sistema jurídico muitas das vezes depara-se com situações desta natureza, ou seja, e choques de alguns, digamos que choques de direitos. Portanto, ou seja, há aqui dois direitos em causa. Portanto, eu tenho o direito de não me auto-incriminar, naturalmente, mas que também, em contrapartida, o senhor polícia pode efetivamente alegar o desacato à autoridade. Portanto, aqui há uma, digamos que uns choques de direitos, portanto, e temos efetivamente mecanismos óbvios que dão soluções a essa matéria, mas que efetivamente o argumento da não autoincriminação é válido, é efetivamente legítimo. Nós podemos recusar ao teste da alcoolemia
portanto, em defesa, ou seja, alegadamente a não autoincriminação, completamente legítimo. Portanto, a nossa Constituição confere-nos esse direito, este princípio, que é o princípio da não autoincriminação. Portanto, é igual àquilo que ele disse há pouco tempo. Não é alguém que está a ser detido, portanto, conhecer o seu direito, ou seja, tudo que você vier dizer daqui em diante poderá ser usado contra si. Portanto, essa pessoa não está, de alguma forma, a ser consciencializado que tudo que disser, efetivamente, poderá vir ser usado contra si. Portanto, você tem o direito de se manter calado. Está a ver? Portanto, qualquer questão que lhe for colocada dali em diante, eu só falo na presença do meu advogado. Portanto, façam vocês o que quiserem, mas eu não falo. Portanto, é um direito que eu confere. Igualzinho a este. Olha, eu também, eu bebi, eu consumi bebida alcoólica, mas por essa razão é que eu não vou fazer o teste de alcoolemia. Pelo princípio da não autoincriminação. Portanto, não me quero incriminar ainda mais. Portanto, pode recorrer naturalmente a uma contra, ou seja, pode recorrer naturalmente digamos que, ao desacato da autoridade, enfim, mas que também, em contrapartida, o seu direito será metido na balança. Portanto, são duas coisas que vão andando para e passo na balança. Muito bem. E depois temos aqui uma questão de Ramiro, MM Ramiro, em que ela diz que falou sobre o uso do judiciário, ou seja, tribunais, nas relações afetivas, quando namorados decidem casar, aí começa a fazer o uso do mesmo. Exatamente. A Maria Ramiro, um beijo bem grande também, uma pessoa que, todavia, também tem se destacado, tal como você, Eduardo, com a partilha de lives, a partilha de conhecimento. Olha, um beijo bem grande. Sim, é verdade. Ou seja, as relações afetivas, amorosas, enfim, é o que ele disse há pouco tempo. Nós temos o direito de nos relacionarmos livremente, com quem entendemos. Há quem entenda relacionar-se com um homem, com outro homem igual, há quem entenda com uma mulher igual, enfim, há quem entenda, portanto, do sexo oposto. Mas na área do namoro, portanto, nós só estamos no usufruto de algum direito, que é o direito de nos relacionarmos livremente. Agora, se efetivamente quisermos dar um passo adiante, é daí onde surge o judiciário. Portanto, é importante, se tivermos que efetivamente, por exemplo, consumar o ato do casamento, é ali que necessariamente temos que recorrer ao judiciário. Portanto, quem trata disso é a justiça. Portanto, o judiciário, ou seja, o casamento é um ato, um negócio jurídico. Há quem o defina assim, inclusive. Portanto, é basicamente esta a grande distinção que existe. Enquanto namorados, enfim, estamos na utilização do mero direito. Portanto, temos o direito de nos relacionarmos com quem entendemos. Naturalmente que também dessa nossa relação surgem alguns acordos, digamos que alguns contratos pessoais. Olha, eu tenho os meus direitos assim, assim, ou seja, você não mexe no meu telefone, não mexe no seu. Enfim, livremente. Mas, Milton, quando quisermos... desculpa interrompê-lo. Falta um minuto para fazer uma hora, a live vai cair. Não se esqueça do que tá bom. estava a dizer. Entretanto, Leandro Ferreira, peço que volte a fazer a sua pergunta, porque depois não conseguimos ver. Para quem acabou de entrar, o live estará disponível no nosso canal do YouTube, Livros Companhia, e voltamos dentro de segundos. Abraços. Isso. Um abraço, até já.